Yogi Suiwa, Asta e Yuno finalmente conseguiram derrotar Lucius Ogrettes. Depois de muitos capítulos que nós começamos essa batalha, esse combate começou lá no capítulo 332. Nós viemos aqui mais de 60, quase 60 capítulos depois, durante toda essa guerra, durante todo esse confronto. E possivelmente agora vamos acompanhar uma batalha de Asta versus Yuno. O título de Rei Mago está em jogo, e nesta batalha vamos ver todos os poderes e todas as habilidades que o Asta veio desenvolver nos últimos 3 anos como Mago do Reino de Clover. Nós vamos falar sobre todas as suas habilidades depois da vinheta. Quem acompanhou a jornada do Asta no mangá de Black Clover sabe que não foi nada fácil o nosso Astinha se tornando ali um dos principais ou o principal mago do Reino de Clover nos últimos 3 anos. O Asta, ele nasceu com uma capacidade de não manipular mana. Ele nasceu com a peculiaridade de não ter mana. E isso é algo bem singular, porque por mais que os magos em Clover ou nos demais reinos, Diamond, Spade, Heart, tenham pouca mana, muita mana ou mana mediana, todo mundo tem mana. O Asta é a única pessoa no universo de Black Clover que nasceu sem mana. O Ryu, ele teve aquela escolha, né, de dar a mana para aquela criatura que nós não sabemos o que é e receber o poder da clarividência. O Ryu e o Asta, eles têm ali características próprias e também próximas. Mas o Asta é o único personagem que nasceu sem nada na dica de mana. Mas ao lado do Lieb, eles conseguiram gerar grandes poderes, grandes feitos. E não é à toa que quando o Asta vai fazer o pacto lá com o Lieb, ele tá com um agradecimento na ponta da língua. Porque mesmo tendo que subjugar um demônio para conseguir utilizar o seu poder, o Asta está grato, porque por causa dos poderes do Lieb, ele conseguiu chegar até aquele momento. Uma pessoa que não tinha poder mágico, uma pessoa que não tinha nada, não tinha como prosseguir através dos poderes do Lieb, conseguiu realmente mensurar todas as habilidades e vincular um poder físico, espadas, um grimório e a antimagia. Os dois então foram capazes de chegar em uma sincronia quase perfeita. E dessa forma, nós estamos prestes a acompanhar, estamos prestes realmente a ver um dos maiores duelos, um dos maiores combates envolvendo a Asta e Yuno. É nesse combate e é neste duelo que nós vamos observar possivelmente todos os ataques que o Asta aprendeu, todos os poderes que o Asta aprendeu em prática durante ali a batalha contra o Yuno. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Esse som é o som dos motores se aquecendo. Estamos chegando aqui no final de fevereiro e os motores para os novos capítulos de Black Clover estão começando a se aquecer. Estamos de volta, é claro, com os vídeos de Black Clover aqui no canal do Geek Brasil, nessa reta final que provavelmente vai ser entre a batalha de Asta versus Yuno. E nada mais do que começar novamente com os vídeos aqui no canal, né? Recomeçar o ano de 2026 com os vídeos de Black Clover falando sobre as habilidades do Asta. E eu tenho certeza que você já deixou o seu like, já se inscreveu aqui no canal, já compartilhou os nossos conteúdos. Vamos chegar aqui até abril com a nossa marca de 170 mil inscritos e ao mesmo tempo vamos alcançar o status de 200 mil inscritos até o final do ano. Chegue junto, continue a ajudar o canal do Geek Brasil. E você ainda pode fortalecer ainda mais os nossos conteúdos, tornando membro do canal, mandando seu valeu, mandando seu hypar. Continue a fortalecer ainda mais os conteúdos do Geek Brasil. Você quer mais conteúdo sobre os capitães, sobre os poderes finais ali do Capitão Yami, do Nact, da Noelle?
todos esses personagens, continue a patrocinar os nossos vídeos, seja através do Pixzinho, se tornando um membro, mandando um valeu, mandando um hypar. Se agora tem um Live Pix, você pode comprar pelos afiliados. Tem infinitas formas para você continuar ajudando o canal do Geek Brasil de forma direta e indireta. Vamos então falar sobre as habilidades do Asta, né? O Asta que começou a aprimorar as suas habilidades e chegou no ápice do poder. Claro que nós ainda estamos discutindo nessa relação com o Yuno, mas de fato, uma das características mais marcantes sobre o personagem é que ele é um espadachim especialista. O Asta inicialmente tem um estilo bruto devido a possuir uma espada não convencional e ter recebido apenas um treinamento básico de Fenzeld Kruger. Com o tempo, ele desenvolveu maior habilidade através da experiência em batalha, espadas adicionais e percepção de Ki, bem como aprendendo com suas múltiplas batalhas ao lado e contra outros espadachins mágicos. Você que acompanha o canal do Geek Brasil há muito tempo, pelo menos já uns 3, 4 anos, sabe que eu sempre falei que o Asta usava suas espadas como um porrete. Ele sempre tratou ali de usar as suas espadas como um porrete, mas depois que ele conseguiu a Zama, ele passou a tratar mais as suas espadas com seus devidos respeitos, na maneira de agir como um espadachim, não usar as espadas como se fosse um taco de beisebol. E aqui nós temos o Asta realmente se tornando um espadachim muito hábil. E é claro que nós temos também todas as habilidades envolvendo as suas espadas. Nós então temos a grande espada do Asta, a espada matadora de demônios. A primeira espada de Asta que pode ser ampliada, estendendo anti-magia das bordas da lâmina. Enquanto o lado plano da espada pode ser usado para desviar feitiços. Após 6 meses de treinamento no reino de Heart, Asta ganhou a habilidade de controlar remotamente a anti-magia dentro da espada, permitindo que ele a invoque de volta para si, mesmo mantendo a mão aberta e chamando seu nome, bem como podendo voar com ela pelos ares. Então o Asta ele consegue utilizar essa espada gigantesca, aumentando cada vez mais o seu tamanho, proporcionando cada vez mais combates de forma a estar em pé de igualdade contra grandes kaiju. Nós também temos a espada habitadora de demônios, ou a espada do habitante demoníaco. A segunda espada do Asta pode liberar cortes projetados de anti-magia, permitindo que ele corte feitiços à distância. Ele também pode absorver a magia das pessoas ao seu redor, permitindo que ele libere cortes que possuem as propriedades de outros atributos mágicos, como ele acabou fazendo com a Noelle lá no começo, lá na saga da Dungeon. Além do Lich, apenas o Asta e o Yuno podem empunhar essa espada, porque os dois, o Yuno e também o Lich, possuem grandes reservas de poder mágico. E até mesmo podemos pensar se a Noelle poderia utilizar essa espada ou não, mas isso aqui é uma discussão para outro vídeo. Mas a gente consegue observar que é uma espada que tem uma drenagem absurda de poder mágico. Ela é extremamente pesada e nem mesmo o Ladros, que é um dos personagens mais fortes ali no ranking que o Tabata fez no começo da história de Black Clover, conseguiu carregar essa espada, mostrando como o nosso Astinha é tremendamente poderoso fisicamente e na utilização da anti-magia. Nós também temos a espada destruidora de demônios. A terceira espada de Asta possui uma habilidade conhecida como quebra de causalidade, que permite gerar tentáculos de anti-magia que podem absorver e remover os efeitos colaterais de feitiços. Ela pode até mesmo negar magia de reencarnação. Então, tanto negar magia de reencarnação quanto também efeitos de um feitiço. Por exemplo, um feitiço que deixa a pessoa envenenada, um feitiço que pode fazer com que a pessoa fique amaldiçoado. O Asta ele consegue anular esses poderes, não anular a maldição por si só, mas o Asta consegue anular a causalidade relacionado aqui
aos efeitos gerados através dessa magia. Desde que essa magia não altere a alma da pessoa, o Asta consegue manifestar este poder. E o Asta então tem a katana cortadora de demônios. Durante a luta com Dante Zogratis, Yami Sukehiro emprestou sua katana para o Asta. O braço demoníaco de Asta revestiu a espada com anti-magia, permitindo que ela causasse dano pesado ao Dante e o deixasse inconsciente. Depois a espada entra e é guardada em seu grimório. Como a quarta espada de Asta, ela é capaz de gerar um corte seletivo, o que significa que ele pode desferir um golpe que só danifica o alvo pretendido, sem causar dano ao que deseja proteger. Essa é uma das espadas mais utilizadas pelo Asta depois que ele consegue meio que tê-la do Capitão Yami. E ao mesmo tempo é uma das espadas mais apelonas, porque por causa dela que o Asta até mesmo conseguiu separar ali o tanto Julius quanto também o Lucius, causando ali o ferimento no Lucius, um ferimento fatal, e deixando o Julius completamente vivo. Nós então temos alguns ataques do Asta ao longo de todo o mangá. Primeiro ataque que nós observamos é o impulso do touro. Após ser arremessado pelo ar, normalmente pelo Yami, o usuário aponta tanto a espada matadora de demônios quanto a espada habitante de demônios à sua frente. Quaisquer feitiços ou formas de vida mágica que estejam à frente do usuário são dissipados ao entrarem em contato com as espadas. O usuário também é incapaz de mudar de direção sem a ajuda de um usuário de magia espacial. Então, depois de arremessado, ele vira uma locomotiva sem freio e vai atropelar todo mundo que estiver à sua frente. Inclusive ali poderes mágicos como a Noelle, como até mesmo a Salamandra, ele consegue atropelar todo mundo desde que ele seja arremessado. E ele só pode ser salvo mediante aos poderes do Finral. Nós também temos aqui o grande poder do Meteorito Negro. Após revestir seu corpo com anti-magia, o usuário avança em direção a um alvo, desferindo um poderoso golpe assim que estiver ao alcance. Qualquer ataque baseado em magia que entre em contato com este feitiço é cortado sem causar dano ao usuário. Então é um meteorito negro que nós observamos que é quase como se fosse o impulso do touro, mas aqui o Asta ele pega impulso com a anti-magia. Imagina isso aqui. Se eu não me engano, o Asta ainda não utilizou essa habilidade no modo união. Eu acho que ele ainda não usou essa habilidade no modo união, então é uma característica realmente bem singular que o Asta pode vir a utilizar. Talvez, na verdade, eu acho que ele utilizou, mas juntamente ali com uma réplica envolvendo ao Gauch, né? O Gauch conseguiu aplicar esse poder no Asta. Se eu não estiver enganado, se não falem minhas memórias, vocês que têm uma memória melhor que a minha aí, deixem aí nos comentários. O Asta também consegue utilizar o Furacão Negro. Após revestir seu corpo com anti-magia, o usuário gira rapidamente e é puxado em direção a feitiços mágicos, que são dissipados pelo movimento da espada matadora de demônios. Esse feitiço é capaz de anular um campo inteiro de magia e armadilhas mágicas em um instante, né? Que ele acabou utilizando lá contra o irmão da Mimosa e até mesmo anulou os poderes mágicos envolvendo a Zora. Uma das batalhas mais engraçadas que tem em Black Clover, mas mostrando de forma definitiva como o Asta, ele é um personagem muito, mas muito singular quando se trata realmente de adaptar os seus poderes antimágicos em combate, em batalha. Por isso que o Asta, ele é sim um dos personagens mais inteligentes no modo de combate. Vamos falar de mais algum ataque do Asta aqui, que é a Antimagia Espada Matadora de Demônios Divisor Negro. Essa é a grande forma, né, da Matadora de Demônios. E aqui nós temos que ao empunhar a Espada Matadora de Demônios, o usuário empurra e condensa a Antimagia nas bordas da lâmina. Seu tamanho e alcance podem se estender a várias vezes ao seu tamanho original. Como outros ataques de Antimagia, ela é atraída pela magia, tornando difícil para os magos de esquivá-la. Então, de fato, nós temos aqui o Asta conseguindo entender um pouco mais sobre essa habilidade lá no começo, quando o Magna lança uma bola de fogo e o Asta
ele arremessa de volta ali para o Magna. E depois nós observamos o Asta fazendo algo parecido, só que numa escala infinitamente maior, né? Que é quando a Lilith e o Namah se juntam e ele acaba meio que absorvendo esses poderes através ali do modo união, né? Ele consegue rebater ali esses poderes através do modo união. Outra característica de uma habilidade do Asta é através da espada do habitante demoníaco, o golpe negro. Ao empunhar a espada do habitante demoníaco, o usuário a preenche com antimagia, abrande e libera a energia como um golpe voador que corta a magia e possui força suficiente para derrubar um oponente, arremessá-lo contra uma parede ou através do teto. O golpe não parece cortar o oponente, mas pode deixá-lo inconsciente, visto que vai ser um ataque de antimagia que pode ser desferido contra o oponente e pode lhe derrotar de forma de dentro para fora. Então a magia vai ser cessada. Como a magia está conectada com a alma, faz sentido o oponente entrar em um estado de inconsciência. Outra capacidade aqui que o Asta possui, com a espada destruidora de demônios, ele é capaz de anular os poderes mágicos de demônios de rank alto, como Lilith e Namah, sem nem estar perto deles, né? Sem nem estar colado com eles ou encostar a espada. A gente costuma até brincar que essa é a zona antimágica do Asta, porque se ele ergue essa espada, ele anula qualquer tipo de feitiço que esteja ao seu redor. Ele faz isso com a magia do tempo, do Lucius, ele faz isso com a Lilith e o Namah. O Asta, ele consegue fazer isso, se eu não me engano, ele também utiliza algo nessa base ali para conseguir derrotar o Damnatio. Então o Asta, ele consegue mensurar todas as suas espadas, como eu falei. Ele já não usa mais as suas espadas como se fossem tacos de beisebol para dar porrada. Ele consegue pensar em qualquer habilidade, qual é a habilidade que ele vai utilizar para conseguir criar camadas e poderes contra os seus adversários. Ele pensa na melhor espada para se utilizar e dessa forma derrotar o seu adversário. Uma das habilidades mais interessantes que fez o Asta conseguir progredir muito bem contra os magos é o Ki, um princípio originário da terra natal de Yami, a Terra do Sol, que permite o Asta usar um sexto sentido e perceber e reagir a ataques e pessoas invisíveis mesmo não tendo poder mágico. Como o Asta não tem poder mágico, ele não pode sentir mana, não pode sentir magia. Então, quando isso acontece, o Asta fica numa desvantagem, ele ficava numa desvantagem. E aí, o que o Yami faz? Ele ensina pro Asta o Ki que é a base originária, que a gente vem a aprender isso posteriormente lá na Terra do Sol. Ele é a base originária para todo o poder mágico, para toda a magia no universo de Black Clover. Então, se você sente o Ki, você sente ali toda a habilidade, todo o poder mágico que pode ser gerado disso. E através do Ki, nós então temos o Zentei. O Asta pode manipular o seu Ki para acumular e concentrar a antimagia em seu corpo, liberando-a posteriormente em um ataque. Ao concentrá-la em seus braços, ela pode ser liberada como um rápido corte descendente, capaz de murchar bambu cultivado com poder mágico. Ele dominou o básico com 4 dos 7 dos Ryuzen e então aperfeiçoou a técnica com Yosuga, que descreveu o Zenten de Asta como um contra-ataque perfeito contra a magia, tanto que ele restaurava paladinos como Yuru ao mesmo após concentrá-lo com sua espada e então atacá-lo com ela. Asta conseguiu matar o lendário dragão de 5 cabeças enquanto dividia o céu, replicando um feito lendário do criador do Zenten. Então, o poder do Zenten do Asta, ele é o contra-ataque perfeito. O Asta não pode usar o Zenten para atacar simplesmente. O Asta, ele enxerga o momento necessário para contra-atacar e esse momento necessário que ele ataca, normalmente esse ataque não tem defesa. Então o Asta, ele utilizou o Zenten pelo menos 3 vezes na batalha contra o Lucius. 2 vezes foram fatais. A outra só não foi fatal porque o Lucius acabou usando o corpo da Licita para impedir o ataque do Asta contra ele. Então, para vocês observarem como esse poder é extremamente apelão e que tem uma sagacidade, um poder realmente singular para que ele venha a utilizar contra o Yuno. Vamos falar então sobre a
forma Black, né? O Black Form aqui do Asta. A forma do Asta negro permite que o Asta envolva todo o corpo com antimagia, aumentando drasticamente sua força, velocidade, reflexo e concedendo o voo. A transformação é atraída por grandes quantidades de magia, atacando automaticamente fontes mágicas poderosas e aprimorando seu foco mental. A antimagia liberada também corrói feitiços próximos. Ele pode revestir intensamente suas armas com antimagia, ampliando o alcance e o poder de técnicas como cortes a distâncias e projéteis massivos. É claro que o Asta veio a aprimorar ainda mais até mesmo o modo Black, né? Que o modo Black ele vem sendo aprimorado, e nos últimos 1 ano e 3 meses o Asta também aprimorou este poder. Em um estado mais avançado, ele manifesta múltiplos chifres, asas, caudas e garras, aumentando ainda mais o poder ofensivo e a produção de antimagia, incluindo a criação de extensões como chicote de antimagia. O Asta, então, através do modo Black, ele consegue ter essa capacidade, porque antes ele só utiliza o modo Black parcial, e depois ele utiliza o modo Black de forma completa, quando ele acaba fazendo ali o contrato, o pacto com o Lieb. Após completar sua união com o Lieb, pode ativar a forma sem precisar empunhar uma espada, mantendo o controle superior da antimagia e elevando ainda mais seus atributos e a potência de suas técnicas. O Asta ele vem aprendendo isso pouco a pouco. Ele aprende mais sobre o Ki, ele entende que o movimento do Ki através do seu corpo, ele percebe que o fluxo do Ki no seu corpo pode servir como fluxo da antimagia. Então é como se o Asta estivesse criando todo um fluxo de que a mana naturalmente já faz ali no corpo das pessoas. Mas o Asta estava compreendendo isso porque, como ele não tinha mana, ele não sabia como fazer. E como a mana já age de forma natural no corpo humano, o Asta estava criando esse artifício através da antimagia. Temos então a união imperfeita. Após passar pelo ritual de ligação demoníaca, Asta forja um contrato com Lieb para compartilhar o poder como iguais. E depois de treinar por alguns dias, Asta e Lieb aprendem a se unir, o que aumenta muito suas habilidades com antimagia. Inicialmente, sua união não está perfeita e a transformação dura apenas cerca de 5 minutos. Conforme o tempo passa, as barras transversais da estrela em seu peito se expandem em círculos, indicando quanto tempo ele ainda tem na forma. Após o limite de tempo ser atingido, Asta sente uma dor excruciante em todo o seu corpo e deve esperar 30 minutos antes de poder usar a união ou sua forma negra novamente, né, o modo Black. Se Asta e Lieb forem forçados a sair da união prematuramente, eles podem recomeçar com o tempo restante, de acordo com o cronômetro já contado. Então nós temos a união perfeita. Depois que o Asta descobre os detalhes do passado do Lieb, os dois compartilham a mesma motivação específica, melhorando a união e aumentando muito suas habilidades de antimagia. Nós temos uma teoria aqui no canal que quanto mais o Asta sabe sobre o passado do Lieb, quanto mais o Lieb sabe sobre o passado do Asta, mais unidos eles ficam. Então mais fortes eles podem se tornar e mais antimagia eles podem alcançar. Por isso que até mesmo o Asta ficou mais forte que o Lucífero na batalha ali em Spain. Ao concentrar a união em uma parte específica do seu corpo, em vez de espalhá-lo uniformemente por todo o corpo, ele se torna mais denso e mais forte, estendendo o limite de tempo para 10 minutos. Então o Asta ele consegue ter ainda mais esse alcance e através disso consegue ainda mais poderes para conseguir lutar contra os seus adversários. Bom, as cartas para o nosso Mano Asta foram colocadas na mesa para um possível combate contra Yuno Greenbarrel, mesmo sendo ali herdeiro do reino de Spade. Na verdade, mesmo já podendo ser rei do reino de Spade, Yuno permanece em Clover para lutar contra o seu melhor amigo e tentar buscar se tornar o Rei Mago. Mas Asta não vai desistir. O Asta vai com todas essas habilidades que nós descrevemos aqui nesse vídeo. E como eu disse,
Nós estamos apenas aquecendo os motores, porque entre o final de abril e começo de maio nós teremos novos capítulos de Black Clover para nós.